Boa noite, telespectadores. Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo. Hoje, conversando com o ministro do Evangelho, mais uma vez, Ministro Sérgio Alves, que está conosco para falar da Palavra de Deus. Tudo bem, pastor? Tudo bem, uma boa noite a todos, Deus abençoe, é uma alegria retornar ao programa Viver Bem em Cristo e aqui estarmos falando daquele nosso Criador, do nosso Senhor, que sempre tem conselhos maravilhosos para nós, para investir, no melhoramento das nossas condições de vida, e só Ele pode trazer direção e conselhos para a gente equacionar nossas dificuldades. Fico muito feliz de estar novamente no programa com todos vocês que nos acompanham, que são verdadeiros parceiros para promover a expansão da verdade divina e assim crescermos juntos também espiritualmente. É verdade, isso é um prazer e uma alegria à medida que nós vamos também percebendo as mudanças reais que a palavra de Deus nos traz e nós queremos dividir isso com as pessoas, Dividir esse entendimento para que as pessoas consigam chegar até o objetivo, Que é de sermos felizes, de termos paz, de termos prosperidade. E que é tão difícil compreender muitas vezes, o quanto Deus quer isso pra gente e espera por nós, E deixou a sua palavra aí, então, para que a gente possa, ao meditar, ao buscar compreender, atingir esses objetivos. E aos poucos a gente vai buscando entender algumas coisas do Velho Testamento, e especialmente as do Novo Testamento, onde Deus enviou Jesus Cristo para uma nova aliança, com os homens. Bem, eu gostaria hoje de falar um pouquinho sobre uma palavra que está no Velho Testamento ainda, em 2 Crônicas, no capítulo 20, que fala da vitória de Josafá, o rei Josafá, sobre Moabe e Amon. No versículo 6 diz: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. E no 17 diz, Deus diz, depois de outros versículos, neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então, por que Deus fala desta forma, explicar um pouquinho essa passagem para nós. Olha, desde os antigos tempos, Deus sempre quis dar demonstração de que só há um Deus no céu e na terra. Esse é o motivo principal do porquê Deus deixa situações caóticas como esta se achegar ao seu povo, para que ele possa ver de que Deus está sempre cuidando daquilo que é dele e que em suas promessas jamais falha. Então, quando este rei sitiado que estava pelos inimigos não tinha o que fazer, porque não era páreo naturalmente para enfrentar aquelas duas nações. Então, depois de muita angústia, de muito sofrimento da nação, do povo de Deus, ele orou ao Senhor. E ele disse, colocou aquilo que o Senhor já sabia, colocou para ele. Olha, a situação está difícil, não tem o que fazer. A situação é essa. Mas claro que Deus já sabia que a situação estava difícil muito antes de que ele descobrisse isso. Sim, mas Deus espera que a gente o busque, clame a Ele, peça. Exato.
Então, quando Deus deixa assim o sofrimento, a angústia chegar em níveis em que as pessoas possam assim verificar que não há o que fazer mais como homem, então o homem sempre clama ao seu Deus. Esse é um momento de ensinamento, de que Deus até ministra para a gente, até hoje, de quando as pessoas estão passando por angústia, sofrimento em níveis intensos, Deus sabe que aquelas pessoas, verificando a situação que cerca ela, vai concluir: não posso mais fazer nada. Agora o que me resta? Vou pedir para Deus resolver. Pede para Deus e faz, né, o que Deus diz ali, tomai posição, né? O que ele quer dizer? Qual é essa posição? É colocar o povo em oração. Colocar o povo a declarar sua dependência de Deus e a sua vitória absoluta. Porque tem que haver o desenvolvimento e a manifestação da fé. Deus exige que essas coisas aconteçam nos momentos difíceis, para que Ele venha atuar de forma sobrenatural sobre nossos inimigos, né? E hoje esse povo pode ser tanto a igreja, quanto a família, quanto os amigos, para orar, né? Esse povo que ele, né? Essa posição de oração, né? É todo filho de Deus, todo regenerado, todo povo que aceitou Jesus e foi batizado, aquele é o povo de Deus. Esse, estando ou não com fé e confiando, aquele ali é o povo de Deus, e Deus não abre mão de que essas coisas tenham esse desenvolvimento dessa forma. Porque vai haver um momento que até aqueles que estão desanimados, sem fé, incrédulos e dispersos com um acontecimento estrondoso do mover de Deus, eles podem assim restaurar sua fé. E porque foi uma vitória miraculosa de Deus e que livrou Israel de uma situação que não tinha o que fazer. Sim, isso é parecido com aquela situação em que também Davi, né, que veio a se tornar rei depois, né, o rapaz, o menino Davi, né, lutou contra um gigante que era Golias, ou seja, nós também às vezes temos esses problemas que são gigantes, né, ao nosso ver. O maior gigante que hoje nós temos, assim, chama-se ego, né? Ele é tão grande que a gente não tem como não enxergar. Hoje, nas nossas vidas aqui, no povo de Deus, assim, hoje, os nossos inimigos, eles nem são quase externos hoje, eles são mais internos, né? Então, mas a gente tem muitas dificuldades externas também para as que nós precisamos da ação divina para escapar e vencer. Mas até para isso, né, nos cumpre dominar nosso ego para vencer lá fora, né, dentro e fora de nós. Porque essas derrotas são dolorosas, né, quando nós não conseguimos vencer este gigante que realmente, quanto mais a gente conhece e reconhece, vê o quão grande ele é, né, e poderoso. Tem uma palavra que diz que a alma milita contra o espírito, né, de Deus, e ali está nosso ego, não é? Bem, nós vamos fazendo um breve intervalo, mas já voltamos com você aí no nosso Viver Bem Cristo. Viver Bem. Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo e continuamos a falar sobre a grandeza e o poder de Deus e a insignificância, a limitação e a pouca força, né, que os homens têm. E neste sentido, obviamente, a dependência daquele que é poderoso realmente, né? E lá em Romanos, no capítulo 9, no versículo 20, tem uma pergunta, né? Onde Deus diz: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? E como a gente arrazoa, quer entendimento, quer explicações,
né? Quer fazer cobranças de Deus, não é? Segundo o nosso entendimento, achamos que é injusto, muitas coisas são injustas, enfim, não é? E ele faz essa pergunta. É uma pergunta para já nos diminuir o tamanho, né? Geralmente uma pergunta, ele espera uma resposta, mas na verdade ele não quer a resposta. Nem precisa responder. Quando Deus faz essas colocações, ele pede para a gente refletir e descobrir coisas para cair numa realidade que é nossa, né? Porque quem pode competir, pode duvidar, pode querer demandar com o Criador de todas as coisas? Isso é um absurdo, né? Veja que nós, assim, tomados por uma natureza que nos deixa ignorante com relação à realidade espiritual, que é a nossa psique natural, normal, a gente sempre quer enfrentar Deus nas horas que a gente está passando por muito sofrimento. E nas horas que as coisas acontecem tudo errado, que não dá certo, porque na hora de fazer o que Deus mandou, a gente não dá muita importância para as coisas que Deus ordena. Mas aí, vivendo de forma independente de Deus, é óbvio que as coisas vão dar errado em muitos aspectos da nossa vida. E nesses momentos, em vez de a gente se voltar contra o nosso próprio erro para arrumar, a gente vai lá colocar o dedo indicador na face de Deus, saber por que eu estou passando por aquilo, se eu sou uma pessoa que faz tudo corretamente. Então, se Deus sabe que a gente não faz tudo como Ele mandou, e nós também sabemos, só que nossa natureza, ela tem um cacuete, tem uma síndrome de sempre achar um culpado pelos nossos próprios fracassos, né? Pela nossa falta de fé, pela nossa incredulidade, que gera uma série de problemas na nossa vida. Mas a gente sempre quer achar um culpado pelos nossos erros. A gente nunca diz, eu estou assim porque eu não segui Deus. Eu conheço as coisas certas e fiz do meu jeito. Ninguém admite essas coisas nessas horas. Né? E aí então Deus tem que chegar e fazer uma pergunta dessa para estancar o nosso fluxo de ignorância, né? E dizer assim, olha, volta para a realidade. Eu tô aqui tendo paciência com você, tenho te protegido de tantas coisas que tu nem sabe. É verdade, às vezes a gente vê atitudes assim, quando as pessoas estão em muita tribulação, de uma certa revolta quando se vai falar em Deus. Eu não quero mais ouvir essa conversa, eu já fiz tudo como, né, Deus manda e não deu certo, eu não quero mais ouvir isso, né? E aí vem automaticamente também na sequência, porque eu sou uma pessoa rejeitada, porque, enfim, daí vem todo um discurso, né, de que é uma pessoa rejeitada por outras pessoas, que as coisas não dão certo e que Deus não se importa, Deus é ruim, ou que o que se fala sobre ele não são verdades, né, que não dá certo, mas é difícil a pessoa enxergar que ela não está fazendo tudo como Deus manda, né? Então, eu já fiz tudo como Deus mandou. Isso não é verdade, porque se assim fosse, teria dado certo. E quando a gente ouve, às vezes, as pessoas falando, e eu ouço muito assim, né? Isso por parte de pessoas até no próprio consultório, né? Que a gente é um pouco psicólogo também, né? Que as pessoas não enxergam os seus próprios erros, né? Não reconhecem, e muitas vezes, conhecendo a palavra de Deus, não cumprem e não enxergam que não estão fazendo daquela forma. Para a pessoa aquilo está sendo feito da forma como ela pode, como ela entende, mas falta talvez
uma tentativa maior de cumprir, ou a pessoa realmente não enxerga o que fazer? Nossa força psicológica ela está voltada para o externo, nunca para o nosso próprio coração. Então toda a nossa atenção, nossos sentidos é para fora de nós. Nunca paramos para fazer uma análise de como estou na vida com relação ao Criador, que é o único guia que eu tenho. Eu vou repetir, é o único guia que nós temos. Se eu não fazer um giro para dentro do meu coração, do meu olhar, e fazer uma análise do que eu conheço da parte do Criador e do que eu tenho feito daquilo que Ele me ordena, para me ser feliz e ser satisfeito e realizado, porque não é para bem de Deus somente que Ele me dá ordenanças, Ele me dá direção e ordenanças para que eu desfrute de uma vida de excelente qualidade. É isso que Deus quer para todos, eu creio. Com certeza. Porque senão Deus não estava se esforçando de quantos mil anos para fazer uma Bíblia, um compêndio com 66 livros, que relata experiências e princípios que, quando praticados, é sucesso garantido para a vida humana. Fazendo sempre, tentando com que o homem compreenda as coisas, mas há uma cegueira, né? Uma dureza, uma barreira mental, eu creio, que não deixa a pessoa compreender. Tem adversários íntimos para impedir nossa vontade de se inclinar para Deus e agir como Ele quer. Existe essa resistência, não podemos negar, porque o próprio Deus diz que existe. Mas não há nenhum motivo, impedimento que o homem possa, ouvindo os princípios de Deus, inclinar-se para Ele. Não tem nada que o impede. Sim, verdade. O próprio Jesus, né, passou por isso, né, e optou por obedecer e seguir os preceitos de Deus, né? E as pessoas também às vezes esperam que a outra pessoa mude, né? E dizem, mas eu estou orando tanto por aquela pessoa, mas não tem jeito, ela não muda. Mas nós temos que nós mudarmos, eu acho, em primeiro lugar, né? Para depois querer que o outro mude, porque talvez a gente mudando tenha um entendimento maior das situações e possa optar melhor, ou escolher o melhor caminho, escolher o que é o melhor a fazer, que atitude tomar em relação a determinadas pessoas ou situações, não é? Correto. O exemplo sempre é o melhor sistema pedagógico. É o nosso testemunho, né? Verdade. E as respostas, os resultados também nem sempre são imediatos, né? Esse comportamento tem que ser firme, né? Perseverante, né? Porque não é uma prática, uma vez, uma única vez, que também demonstra que houve e que há uma coisa diferente, uma mudança realmente, né? Porque o outro também não tem esse entendimento, né? Outra pessoa. Então é difícil. Sempre que eu cumpro a palavra de Deus e demora as coisas a acontecer segundo a promessa, Deus está tratando e provando a mim se eu tenho paciência, confiança, fé, perseverança. Deus está aprimorando a minha vida em saber esperar, né? Saber esperar, e Ele também espera que a gente obedeça, eu creio, e compreenda, né? Compreenda. Porque tem um ditado que diz que Deus é pai, não é um carrasco, né? É verdade. Então a gente tem que compreender o amor dele também, a paciência, mas temos que ser bons filhos, né? E obedecer ao pai. Bem, Correto. pastor, nosso programa hoje já está chegando ao final, passou tão rapidinho, né? E a gente quer agradecer mais uma vez, esperando estar aqui na próxima semana com o senhor no nosso Viver Bem em Cristo. Eu que agradeço, uma boa noite a todos. Viver Bem.